Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior para tratarmos de coisas muito importantes. Vamos falar de África, vamos falar da nova adesão dos membros, BRICS em expansão. Vamos falar também um pouquinho ali do Gabão. Vamos tentar interligar um pouco as peças, só que isso aí é amplamente tratado, então já foi tratado pelo nosso meio. Então, vocês já devem estar mais ou menos habituados sobre o assunto. Mas só para não deixar passar em branco. Eu vou passar aqui a palavra para o Marcão, tá? Beleza. Primeiramente, me apresentar, sou Marco Júnior, articulista do BG aí desde ano passado, sou formado em engenharia de produção e servidor público, né? E sem mais delongas aqui, vamos direto para o ponto, né? Que é, primeiramente, eu vou começar o fio pelo Gabão, né? O Gabão, né, é um país africano localizado na costa oeste, né, praticamente no centro da costa oeste africana, né, cortado pela linha do Equador, inclusive. O país passou recentemente aí por um golpe de Estado, né, em que um governo que já estava há bastante tempo no poder foi derrubado pelos militares, né, e se trata era o filho era o filho de um governante que, se não me falha a memória, já estava aí há décadas no poder, e aí passou o bastão para o filho já estava um bom tempo, né, e estava se perpetuando no poder aí com reeleições que todos sabem que são de fachada, né, reeleições que o sujeito ganha, na verdade é só uma mera formalidade, né, na verdade ele ganharia de qualquer jeito, mas enfim. Os militares, eles deram um golpe, derrubaram o governo então, e um general já assumiu o poder, né? Eu não lembro agora, depois eu posso até conferir o nome aqui do general que assumiu o poder, mas falando da situação, né, especificamente, é, digamos assim, é uma situação que já vem na esteira de uma sucessão de golpes de Estado em países africanos e praticamente todos eles em ex-colônias francesas, né? Então, assim, primeiro veio, assim, não sei qual foi a ordem cronológica, mas aí vamos citar alguns exemplos aqui. Tivemos golpe na Guiné, né? Tivemos golpe no Mali, tivemos golpe no Burkina Faso. Neste ano, na verdade, Burkina Faso teve dois golpes de Estado, um atrás do outro, né? Depois veio ainda o golpe de Estado no Níger, né, este ano, e Tá agora o bom. golpe de Estado no Gabão, né, que é um país é um dos países mais prósperos da região, assim, diferente dos outros países, é um dos países mais prósperos da região, é um dos países com um dos maiores IDHs da África subsaariana, né, e agora ver aqui, conseguir achar, localizar o nome aqui do novo presidente, né, aqui do Gabão, né, do novo líder, né, que é o Brice, Ol, Brice Oligui, né, Brice Oligui, né, ele é um general de brigada que agora é o líder, né, é o presidente de transição do Gabão. Ele pretende convocar eleições, ainda não definiu o prazo para isso, mas ele pretende fazer isso. Mas voltando ao ponto, né, o que nós temos, né, o que nós temos em comum, né? Nós temos ex-colônias francesas, né, países que, de certa forma, mantinham uma certa relação bastante íntima, né, com a França até então, né, países que uma relação até, vamos dizer assim, ainda muito uma certa subserviência, né, os governos então estabelecidos eram... Neocolonialismo. Ah, Neocolonialismo. era o resquício do neocolonialismo, né? Então, não eram mais colônias de jure, mas na prática ainda existia uma certa relação de vassalagem, né? Então isso obviamente gera insatisfação, gera
e junta com todo o contexto, governos que são ineficientes para resolver os problemas do seu povo, corrupção e diversos outros problemas que são, digamos assim, que transcendem, né, a história aí dessas nações que recém-surgidas, né? Bom, eu falo recém-surgidas assim, porque são nações que não têm nem 100 anos de história, a maioria, digamos assim, como nações independentes agora, né? Mas o que nós temos você tem são nações recém-surgidas que eram até então, tiveram, mesmo não sendo colônias mais de fato da França, tinham uma certa vassalagem, tinham governos até então ineficientes e corruptos que não entregavam aquilo que prometia para o povo, né? Instituições muito fracas, né? E o resultado é o que tem, tipo assim, nós temos aí um desdobramento dessa questão, né? E aí onde que entra, né, essa questão dessa nova ordem multipolar aí nesse contexto todo, né? Que por sinal não é novo, assim, também ecoa um fenômeno do passado, porque boa parte, boa parte dos países africanos que lutaram aí pela independência na segunda metade do século XX, boa parte dessa luta eram movimentos que tinham apoio da antiga União Soviética. Porque eles não respiram ar normalmente. E a história, como dizem, a história não se repete, ela rima, né? Então agora boa parte desses movimentos que estão derrubando governos, né, digamos, ligados ao Ocidente, são movimentos que têm um certo apoio, têm vamos dizer assim, um certo background, né, russo. Sim, você é apoio do Wagner Group ali, principalmente. Inclusive com apoio, né, do grupo Wagner, né, que está ali, inclusive, dando apoio militar nessas regiões, até para combater grupos extremistas islâmicos que, de certa forma, se aproveitam desse contexto institucional instável, né, dessa região, que eu já até mencionei em outros bate-papos anteriores, né, para tocar o terror mesmo e também conquistar, digamos, território, causar ainda, potencializar essa instabilidade. Então, assim, você tem essa questão do neocolonialismo, você tem essa questão da influência russa na região, né? Uma ideia de se criar um contraponto, né, ao Ocidente, né? A ideia é sempre nesse sentido, né? Então, você tem esse é o contexto que nós temos aí para essa escalada aí de quedas de governo no continente africano, né? E entrando aí na questão dos BRICS, né? Também, aliás, esse aceno que a Rússia dá às nações africanas ocorreu perto, por coincidência ou não, né, do evento da reunião dos BRICS, né, da cúpula dos BRICS, que teve aí na África do Sul, né? Então assim, parece que as coincidências se acumulam, né? Acho que parece que tudo, digamos assim, o tempo joga a favor, né, nessas circunstâncias todas, né? Então, você tem aí a cúpula dos BRICS, que foi também marcada por uma expansão desse bloco, 6 novas nações, né? Foram 6 novas, só para confirmar. Argentina, Etiópia, Egito, quem mais? Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Irã, exatamente. Exatamente. 6 novas nações entraram no bloco, né? 2 novas africanas, já tinha uma africana, né? Então, a questão do Egito e a questão da Etiópia. A Etiópia também, historicamente, sempre foi um país que resistiu, né? Resistiu à questão do neocolonialismo, né? A questão italiana conseguiu travar. Foi um país que não foi, acho que, se não me falha a memória, foi o único país que não foi colonizado. Acho que são dois, mas o outro não, assim, não consigo lembrar agora de cabeça,
mas é um dos únicos, assim, se não for o único, se o Marcos não tiver certo, de fato. E é um grande país, um grande mercado interno. A mesma coisa o Egito, né? Dois países que vão somar bastante. E uma coisa que eu mandei aí para o Marcos, depois, se ele quiser, ele coloca aí na tela, é quanto saltou o preço do urânio, né? Então, assim, era realmente, basicamente, trabalho escravo mesmo. O contrato que a França firmou com o Níger era basicamente, assim, só para falar que não era trabalho escravo, era muito barato o urânio saindo do Níger. E a França é totalmente dependente desse urânio, né, que abastece as usinas nucleares na França. Então, a tendência é que a energia na França suba muito de preço. E a França vem aí num desmonte, né, das suas ex-colônias. Que E a, Fran... apesar e a situação interna da França, ela não é, vamos não, lembrar, ela não não é é uma boa. situação nada boa. Por Né? isso A que não França aí consegue veio intervir, de né? A França veio aí de uma onda aí de convulsão social, né? A França está vindo aí de um governo que é cada vez mais instável, né? O governo do Emmanuel Macron, né? Internamente, o Macron está numa situação bem complicada, né? Não que ele estivesse numa situação muito boa antes, mas piorou bastante, né? Nos últimos meses. Decisões, Sim. tanto por decisões erradas, né, decisões, tanto por, digamos assim, deu passos maiores que a perna, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, que ele atropelou Passou na canetada. tudo bem, ele usou uma prerrogativa, né, que ele tinha na Constituição francesa, que é uma Constituição que empodera bastante a figura do presidente, mas, assim, o timing político disso foi o pior possível, né? Fora outras manifestações que ele encarou recentemente aí com a questão de uma revolta aí contra uma pessoa que foi morta pela polícia, né? E aí Episódio sobre isso, né? ah, Falamos sobre isso em outro episódio. sim, sim, E outra coisa que o Macron, né, ele pediu para participar dessa cúpula do BRICS e não foi aceito. Outra coisa que o Macron pediu foi para participar da cúpula, da COP, né, da COP 30 que aconteceu em Belém do Pará e também foi negado por causa do território ultramarino francês, que é a Guiana Francesa. Então, o Macron vem sofrendo derrotas, né, na questão diplomática. Até mesmo porque, né, convenhamos, são coisas que não fazem muito sentido. Né? Não faz muito sentido ele querer participar do BRICS, não faz sentido ele querer participar de uma cúpula amazônica, ainda mais abraçando os países da região. Não é uma coisa amistosa. Então, não adianta ele discursar uma coisa justamente contra aquele grupo e querer participar do grupo. Ele quer, de novo, assinar para Deus e o mundo, né? Então, nesse sentido, ele até parece o Lula, né? Que é. Só que o Lula, convenhamos, o Lula não tem pretensões imperialistas, né? Não tem essas ferramentas que a França tem, né? E não faz o terror que a França faz. Mas eu digo no sentido de querer assinar para todos os lados, para todos os lugares. sim, de fato, né? Então, a gente olha aí esse contexto todo, né? E aí então assim, a gente entra no seguinte, essa situação que está ocorrendo aí no Gabão, é uma situação que, da mesma forma que está ocorrendo aí no Níger, é uma situação que tem muita coisa para rolar aí pela frente, né? Eu acho que tá muito cedo aí para ver o que podemos esperar disso. Mas uma coisa, voltando a falar do Níger, é que, pelo visto, a situação de uma possível intervenção militar para tentar derrubar a junta que tomou o poder está cada vez mais distante. Eu acho que o tempo, de Eu certa falei, forma, Hã? eu falei isso no texto logo quando aconteceu o golpe. O tempo, por sinal, trabalha a favor da junta, né? Então, assim, quanto mais tempo a junta está ganhando, mais tempo a junta for ganhar, menores as chances de ocorrer essa operação, porque essa operação, inclusive, desencadearia um conflito militar em larguíssima escala, aí, envolvendo vários países africanos, né? Porque o Níger já teria apoio da Guiné, já teria apoio de Burkina Faso, do Mali, a Argélia também entraria a favor, né?
E então, assim, não Fora seria uma de guerra países sem maiores. não teria vencedores, né? Seria uma Fora de guerra países sem maiores. vencedores. Fora Ah, de países maiores, né? Eu não sei se a Rússia entraria de maneira direta. Acho que o corpo diplomático ia falar, não, nós somos totalmente contra uma investida no Níger, mas o Wagner Group eu acho que seria atuante. Né? sim, sem dúvida. Então, e aí desestabiliza tudo, né? Sim, sim, Porque o sem Wagner dúvida, Group é muito mais preparado do que qualquer exército NATO. sem dúvida. Então, assim, o tempo trabalha a favor da junta. Provavelmente o máximo que pode ocorrer são sanções e que o impacto delas é bem irrisório, né? Eu acho que eles já não, digamos, para essas nações, acho que eles têm pouco a perder com isso daí. Eu acho que eles, na verdade, quase nada. Né? Com relação à França, né? A França é que sai como uma grande perdedora, né, desse processo, né? E isso enfraquece a posição de Macron, já pensando até num cenário aí de já se fala, por exemplo, em 2027, né? E assim, cada vez mais a situação, há um vento aí para mudança digamos assim, de governo, né, na França. Há um vento nesse sentido, pelo menos já apontando para 2027. Né? Acredito que dessa vez Marine Le Pen aí vai ter a chance aí de chegar ao poder. Se isso vai acontecer até lá ou não, ainda tem muita coisa para rolar debaixo da ponte. Né? É o melhor quadro na França. Sim, Ela, ela e o Zemmour, mas o Zemmour tem algumas controvérsias também. sim. E com relação aos BRICS, né, já me encaminhando aí para encerrar minha participação, né, com relação aos BRICS, né, eu acredito que essa expansão do bloco ela é muito positiva, ela é muito bem-vinda, né, nesse contexto que nós estamos aí vivendo. Né. Eu acredito que é preciso sim a gente fortalecer esse bloco, mostrar que nós tem até para aumentar o nosso poder de barganha no xadrez aí do tabuleiro global, né? Mostrar que tipo o Ocidente pode muito, mas não pode tudo, né? Tipo assim, eles não podem simplesmente ditar todas as regras do jogo, né? Até porque eles dependem de muita coisa que não está nas mãos deles, né? E é isso, basicamente isso. No mais, é aguardar aí os desdobramentos, as cenas dos próximos capítulos. Exatamente, exatamente. A gente não acabou comentando de início essa expansão do BRICS por uma questão de falta de tempo mesmo. Mas, assim, quem é do meio do nacionalismo certamente já ficou alegre, viu várias discussões acerca disso. A gente está comentando aqui brevemente. Já trouxemos o embaixador da Arábia Saudita, conversamos com o principal expoente do peronismo na Argentina. Vamos trazer mais vezes o argentino, está marcado já para trazer. Vamos tentar trazer gente do Irã, gente se conseguir da Etiópia. A gente vai falando de maneira mais profunda, trazendo esses convidados especiais. Eu vejo como muito positivo. O BRICS precisa expandir, mas o Brasil precisa ficar atento que o BRICS não faz milagre. Se a gente não correr atrás, não vai ser a Rússia, a China ou outro país que vai bater na nossa porta falando que a gente precisa desenvolver. As condições estão aí. Basta a gente utilizar elas. As ferramentas, elas existem. Não significa que nós iremos usar. Torcemos muito para que sim, precisamos, né, na verdade, utilizar elas. Mas vamos ver. Temos que esperar os desdobramentos, como o Marcos disse. Foi isso, pessoal. Mais um episódio aí. Beleza. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência de vocês, né? Eu vou estar hoje foi um pouquinho mais, precisou ser um pouquinho mais rápido, né? Mas acredito que nos próximos episódios vamos ter aí mais tempo para falar. Então, muito Exatamente. obrigado e uma boa noite. Valeu, pessoal. Até uma próxima.